Pessoal, então eu vou gravar aqui o que eu estou fazendo, aí eu consigo disponibilizar para vocês depois. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que os dados, eles têm que vir de algum lugar. O correto seria a gente ter os dados vindo do banco de dados. Mas como a gente ainda não colocou no banco de dados, então eu vou criar uma array list aqui na minha tela principal. Porque a tela principal é aquela que fecha e encerra o programa. Então, enquanto eu tiver ela aberta, aí meus dados vão ficar na memória. Quando eu fechar ela, o programa vai ser encerrado. Eu tenho a tela de cadastrar e a de pesquisa. E tanto o cadastrar quanto o pesquisar, eles vão buscar informações aqui na tela principal, que vai ser o array list que eu vou colocar aqui. No meu caso, eu fiz uma tela aqui para cadastrar o servidor. Então, eu vou ver se aqui no meu modelo tem o servidor. No caso aqui pode ser o professor, né? Que é um servidor do campus. O que esse professor tem? Ele tem uma matrícula e tem um carro. E além disso, ele está herdando coisas de pessoa, que é o nome e o telefone. Tá? Então, eu vou fazer uma lista aqui de cadastro de professor. Lembrar de escrever usando Ctrl/barra de espaço, porque daí ele vai preenchendo os imports aqui em cima. Outra coisa que é legal também é colocar variáveis intuitivas, né? Então vejo que eu não tenho preguiça de escrever aqui, por exemplo, todos os professores, que vai me lembrar. Se eu quiser ainda melhor, lista com todos os professores. Tá? Então eu já criei essa lista aqui com a palavra reservada new, e eu vou usar essa lista aqui nas telas de cadastrar e nas telas de salvar. Então aqui na parte visual eu já tenho aqui cadastrar servidor. Eu vou mudar isso aqui para professor para ficar mais intuitivo. Beleza, então aqui no cadastrar professor, ele está já chamando a tela. E eu, no meu caso, fiz uma tela só para cadastrar e alterar. Beleza, agora ficou aqui pesquisar e excluir. Bom, deveria ter alterado. Não, esse é o pesquisar, é o alterar, né? Tá aqui, alterar professor. Agora, qual que é a situação que eu falei para vocês? Essa lista que está aqui, eu vou precisar usar ela lá na tela de cadastrar, porque é dentro dessa lista aqui que eu vou salvar as informações. Então, eu preciso passar ela para outra tela. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar a variável que eu criei lista com todos os professores, mas sem a palavra reservada new. Se eu colocar o new, ele vai criar uma lista nova, né? E daí as pessoas que eu coloquei dentro dessa lista não vão aparecer numa lista nova se eu criar. Tá? Então eu não posso criar uma lista nova, só vou fazer uma variável lá para eu poder trabalhar. Então eu fui no cadastrar professor e criei ali uma variável, só que sem a palavra reservada new. Por outro lado, se eu deixar desse jeito aqui, ele é uma coisa nula, porque não tem nada dentro, né? E se eu for trabalhar com ele, vai dar erro lá na hora de executar o código. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um método set para essa lista, para eu poder alterar ela com aquela outra que eu já tenho na tela principal. Então inserir código, setter. Algumas pessoas têm feito
uns nomes de método aí, passar para outra tela, enviar, né? Não estou achando errado por enquanto, vocês estão entendendo o que faz. Mas o correto é o método set, tá? Que é alterar lista, né? Então, ele vai receber a lista da onde? A lista vai chegar aqui, lá da tela principal. E quando ela chegar da tela principal, ela vai ser colocada aqui com acesso global, para que essa classe também tenha acesso a ela. Tá? Como que faz isso? Já tem a tela de cadastrar criada. Antes de tornar ela visível, então, eu chamo o set lá que eu acabei de criar, que é set lista com todos os professores. E vou enviar para lá quem? A lista que eu criei aqui em cima. E é isso. Pegaram a ideia? Então, olha só qual que é a situação. Quando eu crio uma lista na memória, ela está aqui. E aí eu posso ter aqui uma tela. Eu posso ter aqui outra tela. A minha ideia era fazer conta aqui. E essas duas telas, no meu caso aqui, elas estão usando a lista. Quando eu coloco isso aqui, ó, especificamente essa palavra professor aqui, eu estou fazendo o quê? Uma associação. Vocês visualizam isso? Se vocês fizerem lá no BlueJ, ele faz a flechinha de associação, porque eu estou colocando o professor dentro da tela principal. Beleza? Nesse caso ainda, é uma lista de professor. Então eu acabei de fazer uma associação. Tá? Essa lista, quando eu crio ela, ela fica onde? Na memória. Certo? Uma vez que ela esteja na memória, eu consigo fazer as outras telas acessar ela também. Então, no meu caso aqui, como eu fiz ela na tela principal, quando eu fechar a tela principal, ela vai sair da memória também. Tá? Beleza? Então, se você fechar a tela principal, perde tudo. Por isso que existe o banco de dados aí, né? Que daí as coisas não perdem, tá? Então a arraylist a gente só trabalha com ele em memória. E é fundamental para auxiliar o banco de dados, tá? A gente traz as coisas do banco de dados e põe dentro do arraylist para trabalhar. Só que aí se acabar a energia enquanto você está trabalhando, as operações não foram salvas, né? Essas coisas só salvam quando você vai lá no banco e manda gravar. Vocês fizeram lá no banco de dados a operação de insert, né? Insert, into, nome da tabela, values, né? Então é aquilo lá que grava. Enquanto a gente estiver trabalhando com a arraylist, é só em memória. Tá? Então eu passei as coisas aqui para essa tela. E na tela aqui de tela principal. E essa daqui é a tela que vai cadastrar então. Então a gente tem aqui um botão salvar. Tá? O que esse botão salvar vai ter que fazer então? Ele vai criar um professor novo, que é o que eu quero salvar. Eu vou colocar as informações dentro desse professor baseado no que eu pegar da tela. Então, P, que é o professor, alterar nome. Né? Esse nome vem da onde? Vem daqui. Então, JTF nome. Tá? Ó, JTF nome.getTexto. P.set matrícula. P.set telefone. Vocês viram a importância de fazer o campo de texto lá na tela com um nome bem intuitivo, né? Porque eu não precisei ficar indo lá na tela procurar. Tá? Nesse caso aqui, eu coloquei um novo carro aqui dentro do veículo e ele não vai ter nenhuma informação, nem modelo, nem placa, nem nada, porque eu não cadastrei o carro ainda. Né? Então aqui nessa tela faltaria um campo ainda para mim, que poderia ser um campo para mim selecionar o carro que a pessoa tem.
Aí eu teria uma outra tela de cadastrar carro, né? E aí aqui eu selecionaria o carro que a pessoa tem. Clicaria aqui, aparecer, por exemplo, a placa do carro, selecionava e clicava em salvar. Aí ele escolheu o carro. Mas como eu não tenho uma tela de cadastrar carro ainda, não dá para fazer ainda. Tá? Então eu coloquei um novo carro ali, vazio, né? É um carro que existe, mas eu não sei nada sobre ele. Porque eu não usei nenhum set para criar ele. Depois que eu criei esse professor, então, eu pego a lista com todos os professores e mando adicionar esse professor lá dentro. Ele adicionou na lista que está na tela principal ou na lista que está no cadastrar, alterar professor? Está aberta essas duas telas aqui, né? Ó, tela principal e cadastrar e alterar professor. Em qual delas que colocou esse professor novo? Mais alguém? Hã? Em princípio o quê? Na principal? Independente da tela. Olha o desenho ali, ó. Tem a tela 1, tela 2, tela 3, tela 5, tela 20. Tá? Mas a questão é que eu estou salvando na memória. Qual que é a questão da tela principal ali? A tela principal é aquela que é o exit on close lá, né? Então quando eu fecho ela, ela encerra todas as outras telas do programa. Então eu coloquei na tela principal aqui a variável, só para que ela fique disponível enquanto o programa estiver aberto. Mas em verdade está salvando na lista, que a lista está acessível nessa classe aqui, e vai estar acessível também aqui nesse pesquisar, e pode estar acessível em outra, tá? É a mesma coisa. Então a lista é uma só e ela está acessível em diferentes lugares. Então nesse caso aqui o cadastro do professor está pronto, é só isso mesmo, tá? Já é bem fácil. Se você quiser ter uma boa comunicação com o seu usuário, você pode colocar um label aqui embaixo. Vou deixar ele sem texto, aumentar o tamanho dele aqui, ó. E vou chamar ele de JLabel Status Cadastro. E vou deixar a cor dele, da letra, vermelha. Tamanho 14. E aqui na cor vamos deixar vermelho, por exemplo. Aí quando a pessoa clica em salvar, você pode fazer o JLabel Status Cadastro, ponto set texto, cadastrado com sucesso. Tá? Agora vamos ver os problemas que a gente vai ter. Pessoas, professor, cadastrar professor. Eu coloco o nome, coloco o SAP, coloco o e-mail, coloco o telefone, escolhe um carro e manda salvar. Ó, cadastrado com sucesso. Um dos primeiros problemas que a gente tem é que esse cadastrado com sucesso foi colocado ali e não some mais, né? Outro problema que eu acho é porque você cadastrou e as informações continuam na tela. Então, se eu quiser cadastrar uma pessoa nova, eu tenho que sair apagando, né? Então, depois que eu cadastrar, no meu caso, eu vou limpar a tela. Vou criar um método aqui, void limpar tela, que vai pegar os JTextField e vou alterar o texto deles para nada. Então, vai limpar. Pode. Se ele tiver um ponto clear lá, não me lembro se tem não, mas funciona também se tiver. Beleza. O fato de eu ter colocado limpar tela e chamar ele aqui depois de ter feito o cadastro não vai resolver o problema que a gente tem da mensagem vermelha que foi colocada ali. Então o cadastro, ele limpou a tela e a mensagem está ali, né? Só que se eu for cadastrar outro, ó, a mensagem continua ali. Então ficou meio estranho. Como que eu sei que cadastrou com sucesso o primeiro ou o segundo que eu estou fazendo, né? Uma forma de resolver isso é quando eu clicar no campo aqui do nome, eu fazer sumir aquele texto lá do meu label lá de aviso, tá? Então eu vou colocar um evento aqui de mouse click no text field e vou pegar lá o JLabel Status, set texto vazio também.
Então eu vim ali, cadastrei o professor, clique em salvar. Ele limpou a tela e cadastrado com sucesso. Quando eu clicar de novo aqui no nome para cadastrar o próximo, ele limpa. Então gera uma comunicação legal com o meu usuário aí, só para ficar bonitinho. Não tem função assim, tipo, serve para isso, né? Beleza, o cadastro está feito. O próximo passo nosso agora é a tela de busca, né? Aí aqui tem os dados do servidor. No meu caso eu coloquei uma combo box aqui para identificar. Adoro esse erro. Achar aqui agora aqui, ó. Então eu posso pesquisar pelo nome ou pelo SIAP. E se você for pesquisar por outras coisas é o mesmo jeito também, né? Só mudar a forma de busca. Então a minha ideia é que quando eu digitar os dados aqui, ou vou colocar um botão buscar. Acho que eu vou colocar um botão buscar que vai ficar mais intuitivo no começo. Vou colocar aqui um botão pesquisar. Dá. A gente faz também. Não tem problema. Aí eu vou pesquisar. Vou pesquisar onde? Tem que pesquisar no array list, né? E ele não está aqui também. Então, exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui no cadastrar. Vai pegar esse array list aqui, que não é um novo, porque não tem a palavra reservada nele. E vou vir aqui e vou fazer um set para ele. Setter, list, e beleza. Lá na tela principal, quando eu for chamar o pesquisar, antes de tornar ele visível, eu vou setar lá a minha lista, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então os dados vão ir lá para outra tela, a lista vai estar ali, e eu vou poder trabalhar com ela tranquilo. Só criei uma vez ela na tela principal. Fala. Mas esse list que você está colocando ali em cima é o mesmo em todas as telas? É, e eu estou criando ele só uma vez aqui na tela principal. Ó, só aqui que ele tem o new. Tá? Aí eu só vou passando ele de uma tela para outra, porque daí eu tenho as mesmas informações em todas as telas. Oi? Dá. Não é a forma correta por questão de acessibilidade, mas dá para fazer assim. Acessibilidade é visibilidade, é o nome do conceito. Então eu vou ter um botão pesquisar, e aqui eu já tenho um JTF dados, né? Vou colocar aqui dados a pesquisar. E aqui eu tenho também o combo box, que é dos dados. Então, quando eu clicar no botão pesquisar, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar buscar por. E eu vou buscar por o que? Né? Aqui tem duas opções. Ou eu posso... Vou colocar até escrito assim, ó. Selecione. Daí a pessoa vai ter que selecionar nome ou SIAP. Tá? Então o selecione vai ficar escrito. E ele vai ter que buscar por nome ou SIAP. Então, eu vou pegar o JComboBox. Get selected item. E como eu já sei que lá dentro tem um texto, eu vou fazer ele converter para texto aqui direto. Então eu vou buscar por o que? Né? Vou buscar de acordo com o que tiver escolhido aqui nessa caixinha. Tá? Então, se o buscar por for igual a nome, por que nome escrito desse jeito com N maiúsculo? Eu tenho que olhar o que está escrito dentro dessa caixinha aqui. Né? Então, dentro daquela caixinha lá, eu coloquei nome com N maiúsculo. Tá? Então, se eu quiser buscar por nome, porque é o que está lá dentro da caixinha, eu tenho que fazer um for para varrer minha lista. Em vez de ir até 10,
ele vai ir até o tamanho dessa lista aqui. Tá? Para eu buscar dentro da lista agora, eu vou pegar a lista. Dentro da lista eu vou mandar pegar alguém. Então, vocês precisam olhar para essa linha que está selecionada aqui e visualizar que isso daqui é alguém dentro da lista. Porque eu peguei a lista inteira e dentro da lista eu mandei pegar na posição I. Poderia ser posição 0, por exemplo, porque o I começa com 0 aqui em cima. Ó. Int I recebe 0. Então eu estou criando o I aqui e ele começa com 0. Se esse daqui é alguém, se eu colocar um ponto aqui, o que vai aparecer? Quais são as opções que vai aparecer se eu colocar um ponto aqui? Isso aqui é uma lista de quê, gente? Leiam ali. Hã? Uma lista de professores. Não é isso? Não é isso que está escrito aqui, ó? Lista com todos os professores. Se eu peguei alguém dentro dessa lista, esse alguém é o quê? É um professor. Então essa linha selecionada aqui é um professor. Se eu colocar um ponto aqui, ele aparece as opções lá do professor. Ó, get matrícula, get nome, get veículo, set matrícula, set nome. Tá? Só que em vez de pegar o 0, eu vou pegar o I porque eu quero pegar o primeiro da lista, o segundo, o terceiro e ir caminhando nela. Tá? Então eu vou pegar o primeiro da lista e vou pegar o nome dele. Tem uma lista, tem vários professores dentro. Aí desses vários professores eu peguei o primeiro e desse primeiro eu peguei o nome. E agora eu quero ver se o nome dele contém o nome que eu digitar aqui. Tá? Porque a pessoa vai mandar buscar ali por um nome. Então eu vou pegar o que a pessoa digitou. Nessa situação, O contém pega só uma parte. Se você usar o equals, daí tem que ser igualzinho. E se der certo esse if aqui, o que significa? Se contiver, se o nome for igual. Então eu tenho que ter uma outra lista de pessoas encontradas. Certo? Um array list de professor também localizados. Então se der certo aquele if ali, o localizados vai adicionar aquele professor que está naquela posição. Daí cada vez que o nome contiver, ele vai adicionando aqui dentro desses localizados. Se eu pesquisar então por Ana, e lá na minha lista tiver Ana Paula, Ana Carolina, Ana Júlia, ele vai pegar todas essas Anas e vai colocar dentro do localizado. Porque todos os nomes contêm Ana. Até se tiver banana, vai também. Porque banana contém Ana também. Tá? Agora se a pessoa quiser buscar por SIAP, né? Que é a outra informação que está lá. Então, estou copiando esse if aqui, tá? E vou colocar aqui embaixo. E aqui, quero buscar por SIAP. E daí aqui, em vez de pegar o nome do professor, eu vou pegar a matrícula. E aí vou ver se é igual aos dados que foi pesquisado. Pronto, já vai pesquisar por SIAP. Tá? Só mudei aqui e mudei aqui para matrícula. E aqui está buscando por nome e aqui está buscando por matrícula. Mesma coisa, localizados igual. Tá? E é isso. Agora vamos ver aqui no modelo professor. Ele não tem o toString ainda. Então vai aparecer aqueles nomes doidos lá. Professor, cadastrar professor. Eduardo, SIAP 19 63 207. E-mail, telefone. Salvar, beleza. Cadastrei. Agora pessoas, professor, pesquisar. Pesquisar por nome. Edu. Pesquisar. Não achou. Então tem algum erro. Deixa eu colocar Eduardo inteiro. Ah, lógico que não vai aparecer, porque eu não mandei mostrar na lista. Eu só achei eles aqui, mas não mandei o JList encontrados.
exibir o resultado da pesquisa. Que esse JList servidores é essa caixa aqui, né? Então, vamos lá. Eduardo 19 63 207. Salvar. Pessoas, professor, pesquisar. Edu, por nome, pesquisar. Ó, deu certo. Agora apareceu aquela informação lá, modelo.professor arroba o número 2, né? Isso é falta do quê? Falta de uma instrução para o Java de como escrever um professor em formato de string. Então ele não sabe escrever, ele colocou aqui o pacote que foi feito, a classe arroba o endereço de memória dela. Tá? Aonde que vai essa instrução? Lá no modelo, classe professor, a gente tem o método que se chama toString, que serve para quê? Para transformar em string, né? ToString é para string. Tá? Então o que eu vou querer colocar lá do meu professor? Posso colocar lá o nome, e também posso colocar lá matrícula. Então, instruir ele a como colocar uma string lá. Vamos de novo. Cadastrar o Anila, matrícula, tá. Laís, SEAP, e-mail, tá. Bernardo, SEAP, tá, beleza. Então, professor, pesquisar com W, porque Deus, não apareceu. Ele não está ignorando os maiúsculos e minúsculos. Tem que ver isso também. L de Laís, apareceu. B de Bernardo, apareceu. Tá? Então, a busca está funcionando, só está com problema na... Vamos colocar aqui IS. Pesquisar, ó, Laís também. Tá? Vamos colocar ali ARD. Buscou o Bernardo, tá? Vamos colocar aqui 5767 e mandar buscar por SEAP. Apareceu a Laís, tá? Então a busca está funcionando.